Bom, a minha equipe ficou com a unidade 5, que é composta por mim, a Maria de Fátima, a Renata, Ana Beatriz, Jaqueline, Ana Luísa Reis, Johnny William, José Daniel, Jean e Antônio Vinícius. Nós ficamos com a unidade 5, que tem nele os dois capítulos 11 e 12. E eu fiquei com o capítulo 11, tópico 1, que fala dos sistemas de produção agrícola. A atual configuração espacial das atividades agropecuárias e da zona rural é resultado da ação da sociedade sobre a natureza ao longo da história, o que ocorre de modo muito desigual entre os diversos países e regiões do planeta. Os sistemas agrícolas e a produção pecuária podem ser classificados como intensivos ou extensivos. Intensivos: o sistema intensivo é o mais praticado, por ele são aplicadas técnicas modernas de previsão que englobam o preparo do solo para a forma de cultivo e colheita. O extensivo: o sistema extensivo é o que mais agride o meio ambiente. É o sistema tradicional em que são utilizadas técnicas que garantem a recuperação do solo e a produção de baixa escala. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Utiliza trabalhadores contratados, fixos, temporários, em propriedades médias e grandes. Agricultura de subsistência é um tipo de agricultura familiar que prevalece nas regiões pobres. É a agricultura de subsistência, destinada a atender às necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e seus dependentes. Agricultura de jardinagem também é um tipo de agricultura familiar cuja aplicação mais comum é realizada no sul e sudeste asiático, onde há a produção de arroz em planícies inundáveis. Utilização de intensiva mão de obra e é praticada em pequenas e grandes áreas. Também tem os cinturões verdes ou bacias leiteiras, que ficam ao redor dos grandes centros urbanos onde a terra é valorizada. Pratica-se agricultura e pecuária intensiva para entender as necessidades de consumo da população local. Produz-se nessas áreas hortifruti granjeiros e cria-se gado para a produção de leite e laticínios em pequenas e médias propriedades, com predomínio da utilização da mão de obra familiar. Também tem a agricultura empresarial. Na agricultura empresarial, prevalece a mão de obra contratada e desvinculada para a família do administrador ou do proprietário da terra. Muitos agricultores possuem seu próprio armazém e quanto mais produtiva a empresa, mais lucrativa ela será. Boa tarde, eu fiquei com o capítulo 11, tópico 2, a Revolução Verde. O conjunto de mudanças técnicas introduzidas na produção agropecuária ficou conhecida como Revolução Verde e consistia na modernização das práticas agrícolas, utilização de adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas e na mecanização de preparo do solo, do cultivo e da colheita, visando a aumentar a produção de alimentos. Boa tarde, eu fiquei com o capítulo 11, com o tópico 3, a produção rural e o trabalho agrícola. O campo e a cidade são realidades históricas em transformação tanto em si próprias quanto em suas interrelações. Atualmente, nos países e nas regiões em que predominam modernas técnicas de produção, os agricultores são a minoria dos trabalhadores e até mesmo dos moradores do espaço rural. Isso porque os habitantes da zona rural, em sua maioria, trabalham em atividades não agrícolas ou em cidades próximas, ecoturismo e turismo rural, restaurantes típicos, entre outras. São atividades rurais que ocupam um contingente de trabalhadores maior que as atividades agropecuárias. Oi, boa tarde. Estamos com a nossa equipe, que é formada pela Jéssica, a Jaqueline, a Fatinha e outros. Sim, a gente ficou com o capítulo 12 e o meu tópico é 1, que é a modernização da produção agrícola. Bom, vou falar um pouco sobre ele. O campo brasileiro foi denominado pela grande propriedade ao longo da história, entre décadas de 1950 e 1980. A monocultura e a mecanização foram estimuladas e consideradas modelos de desenvolvimento e crescimento econômico por sucessos governos. Enquanto isso, a agricultura familiar ficou relegada a segundo plano na formulação políticas agrícolas.
o que resultou no deslocamento de grandes contingentes de pequenos proprietários e trabalhadores rurais do campo desde de produção e comercialização. Os agricultores que não conseguiram a comercialização, os agricultores que não conseguiram acompanhar o ritmo das inovações tecnológicas tiveram dificuldades de competir no mercado, em razão da baixa produtividade e, consequentemente, a baixa renda. Essa é a situação que perdura até os dias atuais em muitas regiões do país. Boa tarde, eu fiquei com o tópico 2, que é o desempenho da agricultura familiar e empresarial. Uma política de desenvolvimento da produção agropecuária deve contemplar o abastecimento interno, a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar e o aumento das exportações. A unidade familiar são fundamentais no espaço geoeconômico rural. As grandes propriedades produzem mais carne bovina, soja, café, cana-de-açúcar, laranja e arroz, enquanto nas unidades familiares predomina a produção de milho, batata, feijão, mandioca, carne suína, aves, ovos, leites, verduras, legumes e frutas.